Hoje nós vamos aprender o poder escondido atrás de cada frase que marcou a sua infância. Essa mensagem é uma mensagem muito especial para mim. Deus me deu ela uns 6 anos atrás. E diferente do que a gente tem de expectativa, para quem prepara um sermão, tem vezes que a gente gosta muito, tem vezes que a gente não gosta. Tem vezes que a gente faz um sermão e a gente pensa, meu Deus. Tem vezes que a gente prega e pensa, a palavra hoje não foi boa. E quando eu recebi esse sermão do Senhor, eu senti que foi um dos sermões mais criativos e mais especiais que Ele me deu. E eu me lembro que há 6 anos atrás eu preguei esse sermão, mas diferente de alguns outros que eu não gostava, que 2 milhões de pessoas assistiram, poucas viram. Eu falei, eu preciso repetir. Porque essa mensagem ela é muito importante, ela é muito especial. E hoje nós vamos aprender o que estava por trás de cada frase que marcou a sua infância. Cada frase que sua mãe falou. Bom, nós estamos em uma série sobre família aqui na igreja no mês de maio. E nós estamos falando sobre um jardim. E, de fato, quando Deus criou o Jardim do Éden, Ele não estava criando apenas um ambiente bonito. Na verdade, Ele estava criando um princípio. Que tudo que tem valor precisa ser o quê? Cuidado, regado, com zelo, com amor, com intenção. Pois bem, o Éden era um reflexo do coração de Deus, que havia criado algo com tanta excelência e com tanto amor para os seus filhos. A verdade é que o Senhor nunca parou de plantar jardins. Ele continua plantando. Talvez não mais num solo físico, agora Ele planta um jardim em nosso coração. Mas hoje eu quero falar sobre alguém, uma parte muito especial desse jardim, que é a mãe, o coração de uma mãe. Sim, a maternidade é um jardim. É um jardim que às vezes não tem garantia. A gente compra a planta e não tem garantia de que aquilo vai dar certo. Recentemente eu comprei alguns pinheiros com Aldo. Aldo está aqui. Cadê você, Aldo? Levanta a mão. E Aldo plantou os pinheiros na minha casa, só que um dos sprinklers estava com defeito. E logo nos primeiros dias não estava aguando como deveria. Eu comecei a ver o meu pinheiro ficar amarelado. Foi me dando um nervoso, porque eu pensei, esse pinheiro não pode morrer. Então eu fiquei aguando ele ainda mais. Mas não tem garantia, né, Aldo? Aldo não me deu a garantia, ele me deu a planta. Verdade ou não? Era bom que tivesse uma garantia. Pois bem, a maternidade é assim, é um jardim maravilhoso. Às vezes não tem garantia. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas vale a pena. Hoje eu quero compartilhar algumas sementes que sua mãe plantou no seu coração. Sementes em forma de frases. Que talvez você não conseguiu entender. Mas hoje eu vou decifrar cada uma delas. A primeira semente que sua mãe certamente em algum momento plantou na sua vida foi a frase bem conhecida como eu vou contar de 1 até 3. Quem nunca não ouviu de sua mãe essa contagem que para nós na época parecia um pouco aterrorizante? Não, sua mãe não estava tentando te ensinar matemática, sua mãe não estava tentando te ensinar a contar. Sua mãe também não estava fazendo uma ameaça dramática, como você achava que era. Na verdade, sua mãe estava te ensinando um princípio. O princípio da obediência imediata. Sua mãe estava te ensinando na escola da vida, a escola do caráter. Sua mãe estava te ensinando que tem coisas que não se pode esperar. Sua mãe estava te ensinando que a obediência precisa ser na hora, porque a obediência fora de tempo é desobediência. Quando sua mãe te disse, eu vou contar de 1 até 3. Não, sua mãe não estava te ameaçando dramaticamente. Sua mãe estava te preparando para a vida. Ela estava te ensinando que vai chegar algum momento na sua vida que as pessoas não vão esperar. E que você precisa aprender a obedecer imediatamente. Na minha casa, eu tenho uma frase que eu costumo repetir. E as meninas já sabem desde que elas são pequenininhas. A obediência, ela é imediata, absoluta e com alegria. Porque a obediência verdadeira é aquela obediência que é feita na hora. Absoluta, do jeito que a mãe mandou. E com alegria, é com um sorriso no rosto. Não adianta obedecer assim, batendo perna. Verdade ou não?
Eu falei que a mensagem é para os filhos. E eu gosto de ouvir um amém. Amém? Já começou. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Bom, aqui o profeta Samuel está confrontando o rei Saul. O rei Saul desobedeceu, e depois de desobedecer, tentando remediar a sua desobediência, ele faz um sacrifício, um gesto de sacrifício. E quando o profeta Samuel confronta Saul, ele está nos ensinando uma grande lição. Que Deus não se impressiona com gestos posteriores se não houve obediência no momento da instrução. Essa é uma verdade que sua mãe queria te ensinar quando ela disse: eu vou contar de 1 até 3. Ela estava te ensinando que obedecer não era um capricho dela. Não é porque ela queria que fosse naquela hora. Ela estava tentando te ensinar que aquilo era uma fundação daquilo que você viria a se tornar um dia. E sabe o que eu acho de melhor nessa frase? É que essa frase, ela é tão boa, mas tão boa. E a mãe, ela é tão boa, mas tão boa, é que ela dá um tempo pra gente. Ela dá um tempo de misericórdia. Então, quando a mãe diz assim, eu vou contar de 1 até 3, ela não começa com um castigo. Ela começa com misericórdia. Talvez você achou que esse eu vou contar de 1 até 3 era um castigo. Mas, na verdade, era um tempo de graça para você. E, geralmente, ele chegou depois de um momento que sua mãe já tinha pedido. Com calma, com paciência. Depois que ela já tinha usado todos os recursos possíveis. Então, quando ela diz, eu vou contar de 1 até 3, não era uma ameaça. Era dizendo assim, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais 3 segundos para você pensar se você quer obedecer ou desobedecer. Se você quer aprender a ser alguém que obedece com amor ou alguém que só funciona sob pressão. Eu quero te ensinar a ver a frase da sua mãe da maneira certa, na perspectiva certa. E eu amo que essa frase, eu vou contar de 1 até 3, ela é bíblica. Eu vou provar hoje que todas as frases das mães são bíblicas. Eu vou provar. A Bíblia está recheada desse padrão: advertência, tempo e consequência. É só você ler. Em todas as escrituras você vai ver o padrão: advertência, tempo e consequência. Antes do dilúvio, o que foi que Deus deu a Noé? Vários avisos, várias advertências. Jesus enviou Jonas para dar um quê? Um aviso para Nínive. Um tempo de misericórdia. Um tempo de arrependimento. A Bíblia está recheada de advertência, tempo e consequência. Antes de Deus tratar com o pecado de Caim, o que é que ele diz para Caim? Ele, Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. O que era que Deus estava fazendo com Caim? Ele estava dizendo, eu vou contar de 1 até 3, Caim. Eu vou te dar mais um tempo de misericórdia. Eu vou te dar mais um tempo para você pensar se é isso mesmo que você deveria fazer. Eu amo que a obediência imediata, ela não é um tema assim pequeno nas escrituras. Você vai ver o tempo todo a obediência imediata recheada em cada história. Você vai ver que os discípulos, quando Jesus os convidou, eles obedeceram imediatamente. Mateus capítulo 4, versículo 20 diz assim, imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Eu amo que quando Deus chama Abraão, ele corresponde imediatamente. Ele vai sem saber para onde ele estava indo, ele vai sem saber o rumo, mas ele simplesmente obedece. Porque a obediência imediata, esse princípio do 1 até 3, na verdade, é a prova da nossa confiança. A maior prova de que a gente confia em alguém é quando a gente obedece no mesmo instante. Quando você obedece sem entender, é quando você tem fé para obedecer. Quando você obedece contra a sua vontade, é porque você tem maturidade
para obedecer. Abraão foi alguém que tinha maturidade, que obedeceu sem saber para onde estava indo. Os discípulos obedeceram imediatamente. E o mais engraçado é que quando a gente era criança, eu queria que baixasse só um pouquinho o som do teclado, porque o meu retorno está baixo. Se puder aumentar um pouco o meu retorno e o som do teclado está mais alto que a minha voz aqui para mim. Pode ser que de noite eu perca a voz. Mas não vou perder não, amém, gente? Sabe o que eu amo dessa frase de vou contar de 1 até 3? É que a gente achava que aqueles 3 segundos eram um terror. Verdade ou não? Que medo que a gente tinha desses 3 segundos. A gente achava que os 3 segundos eram um terror. Hoje, se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que esses 3 segundos eram um presente. Era um presente da sua mãe. Era um presente de misericórdia. Por quê? Porque um dia, longe da casa dela, longe da presença dela, a gente ia precisar responder na vida com prontidão, com rapidez. Talvez você, no seu trabalho, não encontre um chefe que diz, eu vou contar de 1 até 3. Você encontra um chefe que te dá uma advertência. Falhou? Levou uma advertência. Perdeu? Tirou algo na sua carteira. Sabe, 1 até 3 era, no fundo, não uma ameaça, mas a prova de um amor que não desiste com facilidade. A prova do amor de uma mãe que não queria controlar você, ela queria formar você. 1, 2, 3, não era uma prova de controle, era uma prova de formação. Ela estava dizendo, estou te preparando para a vida, estou te preparando para ser alguém que obedece, estou te preparando para ser alguém de valores, de princípios. E é dessa forma que a gente precisa enxergar eu vou contar de 1 até 3. E por fim, essa frase, eu vou contar de 1 até 3, nos deixou uma lição maravilhosa. A lição que 3 segundos passa muito rápido, verdade ou não? E a segunda é que a gente consegue fazer muita coisa em 3 segundos. Teve gente que até banho já tomou em 3 segundos. Verdade ou não? A gente descobre que a gente consegue arrumar um quarto em 3 segundos. A gente descobre que há um poder maravilhoso na generosidade de uma mãe que escolheu nos dar 3 segundos. A segunda frase que provavelmente você também ouviu da sua mãe é: você não é todo mundo. Essa aqui é clássica, patrimônio nacional de todas as mães. Verdade ou não? Essa frase, você não é todo mundo, na verdade, era sua mãe querendo parafrasear o texto de Provérbios 1, versículo 10. Que diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Gente, esse texto foi escrito por Salomão, um homem. Porque certamente, se fosse escrito por uma mãe, seria: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Por quê? Porque você não é todo mundo. Faltou um complemento no texto de Provérbios. Você não é todo mundo, porque foi escrito por Salomão. Porque se tivesse escrito por uma mulher, ia ter: não ceda, meu filho, não caia na tentação, porque você não é todo mundo. Gente, vamos falar a verdade. Se em cada casa de cada mãe brasileira pudesse existir uma placa, teria: aqui se cria na base do você não é todo mundo. Porque eu não conheço uma mãe que não tenha olhado para um filho e não tenha dito: você não é todo mundo. E aí você pensa assim: minha mãe era muito exagerada quando ela dizia isso. Não. Qual é o ensino por trás da frase você não é todo mundo? O ensino é: você tem valor. Você é único. Você é especial. Você é tão especial que você não precisa seguir a opinião de todas as pessoas. Você precisa pensar por si mesmo, decidir por si mesmo. Por quê? Porque você foi feito de maneira assombrosamente maravilhosa. Esse princípio do valor está na Bíblia. Desde o primeiro capítulo, quando a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de quem? De Deus. A gente não foi feito à imagem e semelhança do que os nossos amigos
queriam que a gente fizesse. Não fomos feitos à imagem e semelhança dos influenciadores. Você, filho, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia está recheada de exemplos que mostram o seu valor, para que você entenda que você tem uma identidade bem firmada e que você não precisa seguir com a maioria. Eu amo que essa frase já livrou a gente de muita coisa errada, verdade ou não? Eita, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Essa frase já te livrou de ir para um lugar que você não deveria ir, que você queria ir. Verdade ou não? Essa frase já te livrou de usar uma roupa que você não deveria usar, de andar com alguém que você não deveria andar, de comer o que você não deveria comer de fato. Essa frase, você não é todo mundo, é a frase de alguém que enxerga não com os olhos, mas enxerga com o coração também. É a frase da mãe que vê o que você não vê, que percebe o que você não percebe, que enxerga o que você não enxergou. É a frase de uma mãe que sabe que seguir a multidão é muito fácil, mas ser você mesmo é isso que dá trabalho. Sua mãe estava te ensinando o princípio da autenticidade, da identidade. Ela estava te ensinando a ser você. Ela estava te ensinando a tomar suas próprias decisões com base em princípios e valores. Eu amo que essa frase, você não é todo mundo, era sua mãe te ensinando a parar de se nivelar por baixo. Era sua mãe te ensinando que o caminho da maioria nem sempre é o melhor caminho, que você precisa tomar uma decisão. E quem foi a pessoa mestre em nos ensinar que não era todo mundo? Jesus. Jesus foi alguém que estava 100% fora do padrão. Jesus era aquele que, quando todo mundo achava que ele estaria junto com os religiosos, ele andava com os pecadores. Jesus era aquele que, quando todo mundo achava que ele ia se vingar, ele perdoava. Jesus era aquele que, quando todo mundo achou que ele ia conquistar um trono político, que era isso que ele queria, poder, ele carregou uma cruz. Jesus era alguém que mostrou o que não é ser todo mundo. Jesus foi aquele que não viveu para agradar a multidão, mas viveu para obedecer o seu Pai. Quando sua mãe disse, você não é todo mundo, ela estava te ensinando a ser como Jesus, a não seguir a maioria, a não fazer o que todo mundo ia fazer, mas simplesmente obedecer sem reservas. Sua mãe estava te ensinando desde cedo essa mentalidade que precisava estar em você. Você não nasceu para seguir com a multidão, você nasceu para ser diferente. Você nasceu para brilhar. Então, da próxima vez que você pensar que esse você não é todo mundo da sua mãe era uma ameaça, lembre-se que esse você não é todo mundo era uma afirmação de identidade, era uma afirmação de valor, era uma afirmação do quanto você era amado, único, especial e como você deveria corresponder a isso. O você não é todo mundo da sua mãe era o céu gritando, você é único, você é especial, você tem valor, você é escolhido. Vamos para a terceira frase, vocês estão comigo? Tem gente que está chorando e rindo ao mesmo tempo, eu estou vendo. Mas é assim, essa mensagem é para chorar e é para rir também. Terceira frase que certamente você ouviu da sua mãe e hoje eu vou interpretar da maneira certa e provar que sua mãe era bíblica. Talvez um dia você ouviu uma frase assim, um dia você vai ter um filho. Nós ouvimos essa frase. E o que é que nossa mãe queria ensinar? Por trás dessa frase tinha um ensino, compaixão, empatia. Sua mãe estava te ensinando a se colocar no lugar do outro. Mas vamos falar a verdade. Quando a gente ouviu a nossa mãe dizer assim, um dia você vai ter um filho, mas parecia uma profecia pentecostal. E a gente ficava, meu Deus, um dia eu vou ter um filho que não seja parecido comigo. Quando você estava no momento da desobediência. E aí dentro de você veio aquele medo, e se for pior? Verdade ou não? Quem nunca não teve um medo dessa profecia pentecostal da mãe? Que disse, um dia você vai ter um filho.
Quem nunca não pensou, como vai ser o meu filho? Será que o meu filho vai querer subir nas árvores como eu? Será que meu filho vai ser levado? Será que meu filho vai colocar pasta na cara dos outros como eu coloquei nos acampamentos? Nesse momento, a gente lembra que o que a mãe estava dizendo era, um dia, você vai ter um nível de amor tão profundo, mas tão profundo, que você vai entender tudo que eu fiz e tudo que eu falei. Um dia você vai ter um filho, era sua mãe dizendo assim, um dia, meu filho, você vai me entender. Um dia vai bater aí no seu coração um amor tão forte, mas tão forte, que você vai entender o porquê de tantas broncas, de tanto ensino, de tanta correção, de castigo. Você vai entender. Mas vamos combinar que quando a gente ouvia, um dia vai ter um filho, o coração da gente gelava. Na verdade, nossa mãe estava nos ensinando uma lição tão preciosa, que está em falta hoje em dia. Empatia. Sua mãe estava te ensinando a se colocar no lugar do outro. Sua mãe estava te ensinando compaixão. E a Bíblia fala, em Mateus capítulo 7, versículo 18, portanto, tudo que vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês também a eles. A sua mãe estava só te ensinando, aprenda a se colocar no lugar do outro. A mãe só estava ensinando um princípio bíblico. O princípio de tudo que você quer que os outros façam, faça você também. Se coloque no lugar do outro. E vamos falar a verdade, não tem um lugar mais desafiador para você ter empatia do que dentro da sua própria família. Porque com os de fora a gente é polido, verdade ou não? No trabalho a gente é tão educado, a gente é tão polido. E a nossa tendência é que com aqueles que a gente convive, a gente mostre impaciência, ira, raiva. A mãe estava te ensinando a ter compaixão. A mãe estava dizendo, meu filho, eu quero que você enxergue com o seu coração. Porque um dia, meu filho, um dia você vai ter um filho. Um dia você vai entender o porquê de cada palavra que eu te disse. E sabe, essa frase das mães é a mesma coisa que Deus espera de mim e de você. Deus espera isso de mim e de você. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu, revesti-vos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Vamos falar a verdade, quando Paulo nos deu essa ordem, a mãe já estava tentando vestir essa roupa na gente desde o dia que a gente nasceu. Paulo disse, revesti-vos de quê? De compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Qual foi a mãe que nunca tentou vestir o filho de paciência, de mansidão, de humildade e de bondade? Na hora que você nasceu, sua mãe já estava te vestindo desse jeito, rapaz. Agradeça esse. Um dia você vai ter um filho. Porque com essa frase, a sua mãe estava te ensinando compaixão. Eu amo que a Bíblia nos ensina o que é ter empatia, o que é ter compaixão, mas também ensina o inverso. Ensina o contrário da empatia. Na história de quem? Na história de Jó. A história de Jó é um clássico. Os amigos de Jó são um clássico do que não ser e do que não fazer. Porque no momento de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de luto, eles estiveram presentes. Não para consolar, não para ajudar. Mas para quê? Para julgar, para acusar. E até hoje, quando a gente fala dos amigos de Jó, a gente lembra de alguém, de um grande exemplo de alguém que não teve empatia. Quando sua mãe disse assim, um dia você vai ter um filho. Sabe o que é que tua mãe estava te ensinando? Pelo amor de Deus, não seja um amigo de Jó. Sua mãe estava te ensinando, não seja uma pessoa sem compaixão. Não seja uma pessoa sem empatia. Não seja uma pessoa que não é capaz de se colocar no lugar do outro. Gente, a mãe da gente estava livrando a gente de ser amigo de Jó. E quem é o melhor exemplo de empatia, de compaixão e de se colocar no lugar do outro? Senão Jesus novamente. Jesus foi o maior exemplo de empatia. Ele se colocou no nosso lugar.
Ele assumiu o nosso pecado, as nossas dores ali na cruz do Calvário. Jesus foi o maior exemplo de empatia. Nós precisamos aprender a ser mais compassivos uns com os outros, a se colocar mais no lugar um do outro, no lugar da mãe, do pai, dos irmãos. Porque o ser humano naturalmente é tendencioso a quê? A acusar. A gente não ensina uma criança a acusar o outro. Ensina? Não. É natural. Brota da criança. A gente ensina ele a ser humilde, generoso, se colocar no lugar do outro. Eu me lembro que quando as meninas eram bem pequenininhas, elas sabem, ser filha de pastor é isso, é ter os exemplos expostos. Eu não posso expor os exemplos dos gabinetes, então eu tenho que expor os exemplos das minhas filhas. E essa é parte de um galardão que um dia vocês receberão no céu. Todos vão entender que vocês eram bastante pequenas, mas eu preciso compartilhar. Sara e Laura eram muito pequenas. Laura devia ter uns 3 para 4 anos e Sara devia ter uns 5 para 6. Então, Sara estava naquela fase que tinha um pouco de dificuldade de tomar banho. E quando eu mandava, ela relutava para tomar banho. E aí nós fomos orar antes de dormir, Sara e Laura. E Laura disse, eu quero orar. Eu disse, ore, Laura. E Laura começou, Deus, tenha misericórdia de Sara, Deus. Assim mesmo. Porque Sara está muito desobediente. Deus, Sara não quer tomar banho. E Sara olhou para Laura e disse, Laura, mãe, eu quero orar. Eu disse, tenha calma. Vai chegar a sua vez. E ela virava para Laura e dizia, Laura, pare de falar mal de mim para Deus. E ela, mãe, eu quero orar. Eu, tenha calma. Vai chegar a sua vez. E Laura, Deus, tenha misericórdia mesmo de Sara, Deus. Porque ela está muito desobediente. Quando Laura terminou a oração, Sara foi fazer a dela. E Sara fez assim, Deus, não escute nada do que Laura falou. Ela só sabe enredar. Enredar, para quem não sabe, no Nordeste é caboetar. Contar o que não deveria ser contado. De fato, essa é a natureza do ser humano, não é? Não se colocar no lugar do outro. Mas quando a nossa mãe nos ensinou, um dia você vai ter um filho, ela estava ensinando sobre empatia. Vamos para a 4ª lição da mãe? A 4ª frase. Essa é a frase que tem o efeito mais hollywoodiano de todos. Essa é a frase que a mãe usa todo o seu potencial emocional. É aquela frase que ela disse, eu quero ver quando eu não estiver mais aqui. Foi aquela frase que a mãe disse para você, um dia eu não vou mais estar aqui. Eu quero ver o que acontecerá quando eu não estiver mais aqui. O que é que tinha por trás dessa frase? Qual era o ensino? O ensino era a importância da presença. A importância da presença. Essa frase é clássica, altamente eficaz, verdade ou não? Essa é uma das frases mais eficazes que a mãe dizia. Porque quando ela falava, a vontade de chorar já vinha. A obediência vinha posteriormente. Por quê? Porque ela é muito emotiva, essa frase. E tinha mães que até deixava uma lágrima correr no canto do rosto. Porque sim, mãe também é atriz. Verdade ou não? Mãe, essas são todas as profissões. Pois bem, o que é que sua mãe estava querendo te ensinar com esse? Um dia, eu não estarei mais aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Ela estava te ensinando o valor da presença. Ela estava te ensinando que a presença é muito mais importante do que qualquer presente. Não, sua mãe não estava rogando uma praga, que ela iria morrer. Sua mãe estava te ensinando a valorizar a presença. Sua mãe estava te ensinando que ela queria ser celebrada no agora, não chorada no depois. Sua mãe estava te ensinando a honrar em vida. Sua mãe estava te ensinando a gastar tempo com ela, a conversar com ela, a não mexer no celular enquanto você fazia a refeição. Sua mãe estava te ensinando a não ter vergonha de andar de mão dadas com ela no shopping. Porque um dia ela não estaria mais aqui para você andar. Sua mãe estava dizendo, aproveita meu filho, aproveita minha filha, enquanto eu estou aqui, porque um dia eu não vou mais estar aqui. Sua mãe estava te ensinando nada mais do que a verdade. Mas sabe qual é o problema da gente?
A gente sempre acha que as mães são eternas. A gente acha que a mãe vai durar para sempre. E essa não é a verdade. Um dia, a mãe não vai mais estar aqui. E quando eu estava lendo esse sermão para as minhas filhas, elas disseram: mãe, tira essa parte, mãe. É muito triste, mãe. Mas é a verdade. Um dia, a gente vai ter a cadeira, mas não vai ter mais a presença da mãe. Um dia, a gente vai ter o telefone gravado no celular, mas não vai mais poder fazer uma ligação. Porque um dia, de fato, a mãe pode não estar mais aqui. E eu amo que as Escrituras corroboram essa mensagem da mãe. Nem os discípulos aceitavam essa realidade perante Jesus. Eles achavam que Jesus seria para sempre. Em Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 22, Jesus começa a avisar que o tempo dele estava acabando. Ele diz: olha, um dia eu não vou estar mais aqui. Jesus repete a frase das mães. E aí o que é que Pedro, aquele filho desesperado e agoniado que toda mãe tem, diz: não, Senhor, nunca, isso nunca te acontecerá. É o que a maioria dos filhos pensam e acham. Mas aconteceu. E um dia, Jesus não estava mais lá. Não, Jesus não estava fazendo drama com aquela frase. Jesus estava avisando com amor. Aproveite enquanto você tem a minha presença. E sabe, essa frase da sua mãe era te ensinando: aproveite enquanto você ainda tem a minha presença. A presença é o único presente que a gente não consegue comprar numa loja. A presença é o único presente que não precisa do nosso dinheiro. Só precisa do nosso coração. Então, quando sua mãe disse assim: um dia eu não vou mais estar aqui, ela não estava sendo dramática. Ela estava te avisando com amor: aproveite enquanto eu estou aqui. Aproveite enquanto eu ainda tenho um fôlego de vida. Aproveite enquanto eu ainda posso correr com você, pegar você no colo. Aproveite. Um dia eu vou estar velhinha. Meus joelhos não vão ter mais essa força. Aproveite sua mãe. Não era drama, era uma mensagem de amor. Quinta frase da sua mãe, que talvez você não compreendeu, mas você ouviu muitas vezes. Essa frase geralmente foi dita pela sua mãe com um cenário ao redor. Tinha um pano de prato no ombro e uma vassoura na mão. Aquela frase clássica que ela diz: é tudo eu nessa casa. Verdade ou não? Quem nunca não ouviu a sua mãe dizer: só sobra para mim, tudo eu nessa casa? Essa frase não era uma chantagem emocional. Essa frase era sua mãe te fazendo um pedido de ajuda para alguém que carrega o mundo nas costas. Essa frase era sua mãe te pedindo um alívio de alguém que estava muito cansada. Essa frase era sua mãe te dando a chance de ser o alívio, de ser essa pessoa que vai trazer o alívio. Na verdade, essa frase ela está recheada de altruísmo. Porque quando sua mãe tinha um pano de prato aqui, uma vassoura na mão e disse: é tudo eu nessa casa, de fato ela já tinha feito muito. De fato, quando sua mãe soltou um "é tudo eu nessa casa", ela estava cansada porque ela já tinha feito muitas atividades. Sua mãe nunca soltou essa frase "é tudo eu nessa casa" quando ela voltou de um salão de beleza. Ela voltou depois de um dia, ela soltou essa frase depois de um dia cansativo. Ela soltou essa frase como um desabafo e como um pedido de: me ajude também. Seja você altruísta também. Essa frase era prova de um amor altruísta. Quando sua mãe disse "é tudo eu", ela já tinha feito muito por você. Ela já tinha trabalhado muito por você. E o maior exemplo de altruísmo nós podemos encontrar nas Escrituras, como o próprio Cristo Jesus, que entregou um amor sacrificial e altruísta para cada um de nós. Eu amo que Jesus, lá em Mateus capítulo 14, ele tinha acabado de receber uma notícia muito pesada, muito triste, ele estava cansado. Ele recebeu a notícia da morte de João Batista. E Jesus tenta ir para o lado, ele quer descansar um pouco, mas à medida que ele tenta sair, vem uma multidão. E toda aquela multidão chega, ele poderia pensar: eu não tenho mais obrigação, eu já ensinei, eu já fiz tudo. Mas o que é que Jesus faz? Ele permanece, ele fica. Ele dá um pouco mais das forças dele. Ele ora pelos enfermos. Ele cura os doentes. Ele ensina. E aí chega um momento que os discípulos dizem assim: tá bom, mestre,
despede a multidão. E o que é que Jesus responde? Ele disse, não, vamos dar a eles de comer. Jesus fez como a mãe faz. Ela já está sem força, cansada, ela já ensinou, ela já trabalhou, ela já orou, ela já fez tanto, mas você diz, mãe, faz uma torrada e passa uma manteiga para mim, ela faz o quê? Ela faz a torrada e passa a manteiga. E quando ela já está deitada e você está deitado do lado dela e você diz, mãe, pega um copo de água para mim, ela faz o quê? Levanta e pega um copo de água para você. Por quê? Porque o é tudo eu nessa casa, na verdade, é uma grande lição de altruísmo. Jesus não suportava ver uma demanda sem resposta, uma necessidade sem alívio, um pedido de ajuda sem um socorro. E assim são as mães também, verdade ou não? As mães não conseguem ver uma necessidade sem dar uma resposta. Elas sempre vão dar uma resposta à sua necessidade. Essa frase, é tudo eu nessa casa, também tinha algo. Sua mãe queria te ensinar além do altruísmo. Sua mãe queria te ensinar que a vida não é só sobre você. Sua mãe queria te ensinar que você não gira em torno do globo. Sua mãe estava querendo te ensinar, ei, meu filho, você também tem que ajudar. Você também tem que trabalhar. Sua mãe estava te ensinando a ser gente. Sua mãe estava te ensinando a olhar para o outro, a parar de olhar só para si, só para o seu umbigo. Sua mãe estava te ensinando a se esforçar, a fazer o que era necessário ser feito. Sua mãe, como Jesus, estava te ensinando a multiplicar o pouco que você tem com aquilo que alguém já deu tudo que tinha. Sua mãe estava te ensinando a ser alguém altruísta. E por fim, a última frase da mãe, que também tem uma grande lição para nós, é: me liga quando você chegar. Essa frase revela uma importante lição. O ensino do cuidado, do amor nas pequenas coisas. Essa é clássica, uma frase pequena, curta, mas quem nunca não ouviu? Liga para mim quando você chegar. Sua mãe não estava preocupada com a bateria do seu celular, não. Sua mãe estava preocupada com você. Sua mãe não estava preocupada em controlar a sua vida e saber o exato minuto que você chegou. Sua mãe estava dizendo, eu só descanso quando o maior amor da minha vida estiver sob proteção. Sua mãe estava ensinando um princípio valioso, um princípio de cuidado. A verdade é que as mães se preocupam com tudo, até com aquilo que não deveria se preocupar. E a gente tenta, a gente deseja com todas as forças parar de se preocupar, mas é mais forte do que a gente, verdade ou não? Se você é uma mãe, certamente você fica com medo quando o menino está na rua. Se ele vai andar de bicicleta, você fica com medo de cair na bicicleta. A gente está aqui nos Estados Unidos da América, que tecnicamente é um país super seguro. Nunca deixei as meninas sair com a cachorra para ficar na frente de casa se eu não estivesse na frente de casa. Não consigo. Não consigo nem deixar ir para a escola só. Não consigo nem deixar entrar no ônibus. Porque tem mãe que é assim, preocupa com o que não deveria preocupar, excede na preocupação. Mas na verdade o que a mãe tem é cuidado. É cuidado. É excesso de amor. Quando sua mãe dizia assim, me liga quando você chegar, na verdade ela estava dizendo assim, o meu mundo só fica em paz quando você estiver em paz. Então, não fique achando que era implicância da sua mãe, que você tinha que mandar mensagem. É amor, é cuidado. Ontem eu saí aqui do culto e no meio do caminho eu fui dirigindo sozinha e Tati mandou uma mensagem para mim, me avisa quando você chegar. Eu falei, eita, uma mãe, certamente uma mãe. Eu tenho 40 anos, mas Tati disse, me avisa quando você chegar. O que é isso? Isso é a capacidade de amor que só uma mãe tem. E aonde a gente aprende isso? Com o próprio Deus. Quem é que faz esse trabalho comigo, com você? O Espírito Santo. A Bíblia diz em João 14,16, diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo é esse presente de Deus para cuidar de mim e de você a todo momento.
eu queria concluir essa mensagem com uma pesquisa recente que eu vi impressionante. Não, eu não estou falando de poesia, não estou falando de metáfora, não estou falando de uma frase bonita. Eu estou falando de ciência. Eu tenho aqui 2 ovelhas minhas da Igreja do Brasil. Os 2 são médicos e certamente já devem ter ouvido essa pesquisa. Essa pesquisa dizia que durante a gestação, as células do bebê podem atravessar a placenta da mãe. E atravessando a placenta da mãe, ficam no corpo da mãe. E às vezes se alojam em alguns órgãos. No coração, nos rins, no intestino, nos pulmões, no cérebro, na medula óssea. E permanecem ali por anos. Algumas células permanecem a vida toda. Nesse estudo, eles fizeram uma pesquisa numa mulher de 71 anos. E acharam uma célula de um filho numa mulher de 71 anos. Eu fiquei impressionada. Ou seja, mesmo depois que o filho nasce, partes dele permanecem no corpo da mãe. Sabe, parte de você está no corpo da sua mãe, está no coração da sua mãe. E, provado pela ciência, está dentro da sua mãe. Por quê? Porque Deus escolheu as mães. Para dizer assim, eu vou colocar nelas uma capacidade de amor tão grande que ela vai conseguir carregar um filho dentro de si durante 9 meses e depois continuar carregando por toda a vida. Uma mãe tem essa capacidade de carregar os filhos por toda a sua vida, no seu corpo, no seu coração. Então a mensagem de hoje é para mim e para você. Honre, valorize sua mãe. Presenteie sua mãe, não simplesmente com presentes, mas com uma presença, com cuidado, com afeto. E entenda, por trás de cada frase existia uma lição. Por trás de cada frase existia um princípio. Por trás de cada frase existia amor. Mas para encerrar com chave de ouro e para mostrar que as mães, sim, são muito especiais e têm essa capacidade única de criar frases que eternizam, eu vou ler mais algumas. Porque eu acho, e se eu pudesse pregar sobre todas elas, seria incrível. Mas vocês não me dariam todo esse tempo. Então eu escolhi 6. Quem sabe no próximo Dia das Mães eu pego mais 6. Verdade ou não? Vocês vão ter que me prometer que vocês vão compartilhar essa mensagem quando ela estiver no YouTube para o máximo de filhos que você puder, porque eu fiquei revoltada que 100 e poucas mil pessoas assistiram. A gente tem que fazer uns 3 milhões de filhos assistirem. Amém? Pois bem, quem nunca ouviu da sua mãe na volta a gente compra. Lá em casa a gente conversa. Verdade ou não? Não fez mais do que a sua obrigação. Então, se todo mundo pular, você pula também? Não é? Você não é todo mundo. Eu já falei que não e ponto final. Você não sai daqui enquanto você não terminar. Não tem nem mais, nem menos. Eu não quero ouvir mais nenhum pio. Se eu for aí, eu acho e mostro na sua cara. Não é? Qual foi a mãe que nunca tendo pisado num Lego disse: se você não guardar, eu vou jogar tudo no lixo? Verdade ou não? Quantas vezes eu vou ter que falar? Não é você que lava, né? Não é? Eu só vou falar uma vez. Mas ela falou uma vez só? Não. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Não fale assim comigo que eu não sou sua parceira. No Nordeste isso é muito comum. Eu não sou sua amiguinha. Essa todo mundo já ouviu. Eu avisei. Verdade ou não? Cada frase dessa teve um significado. E o significado foi amor. Feliz Dia das Mães para todas nós que somos mães. E para você que é filho, aprenda a valorizar ainda mais
a sua mãe. Amém? Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.